Olá, eu sou o professor Ricardo e esta é uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos continuar aqui nosso trabalho, na nossa conversa sobre ciência política e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre liberalismo e sobre neoliberalismo. Olha só, eu acredito que você assistiu a nossa última aula que eu falava de socialismo, você deve ter pensado assim, nossa, esse professor aí é um marxista. Olha, se você pensou assim, se você ficou preocupado e não gostou da aula porque você considerou que eu estava falando sobre as teorias e as ideias de Karl Marx, eu fico com muita pena de você. Porque, na verdade, a gente tem que entender que as teorias filosófico-sociológicas, os modos de pensamento, eles se contribuem mutuamente. E a gente conhecê-los nos faz pessoas mais capazes de interpretar o mundo no qual nós nos encontramos e a história que nos antecedeu, tá? Então hoje nós vamos falar de liberalismo e neoliberalismo. Vocês vão ver que tem muita coisa legal nessas correntes, nesses modos de pensamento que desembocaram em políticas, que desembocaram em modos de organização social e econômica da sociedade, mas que também nós podemos fazer críticas, é verdade, nós podemos fazer críticas tanto ao socialismo quanto ao liberalismo. Isso aqui não é como jogo de futebol que você torce para um time e o outro você odeia. Não é assim, você pode gostar de ambos os lados, você pode encontrar coisas interessantes em várias formas de pensamento diferentes. Então não feche sua cabeça para o socialismo, mas também não feche sua cabeça para o liberalismo ou neoliberalismo. E para começar, hoje tem historinha e é legal. Bernard de Mandeville escreveu em 1714, se eu não me engano, um livrinho muito bonitinho chamado A Fábula das Abelhas. A Fábula das Abelhas. Vamos entender um pouquinho. Era uma vez uma colmeia de abelhas bastante próspera, produzia uma série de coisas, tinham lá sua economia muito vivaz, mas existiam lá alguns moralistas que acreditavam que o modo de organização daquela sociedade era muito tenebroso, porque haviam muitos vícios, as pessoas estavam vivendo vidas degeneradas e desregradas, e estes moralistas então pediram aos deuses que os deuses acabassem com aqueles comportamentos viciosos e que todas as abelhas só poderiam agir virtuosamente. Foi então que os deuses atenderam esses moralistas e no primeiro momento foi maravilhoso. Agora ninguém mais cometia nenhuma falta de qualquer tipo, todos agiam retamente, corretamente e todos agiam virtuosamente. No primeiro momento o preço da carne baixou muito porque os glutões deixaram de comer tanto, a oferta aumentou mais do que a procura, o preço da carne baixou e estava muito caro e as pessoas se sentiram muito felizes com isso. Mas depois de um tempo as coisas começaram a dar um pouco errado. Começou a acontecer o seguinte: os advogados já não tinham muito mais causas para pegar, porque ninguém cometia crimes, as pessoas começaram a pagar suas dívidas, inclusive aquelas que já estavam esquecidas. Os bancos já não conseguiam mais emprestar dinheiro, porque as pessoas também já não tinham mais muito com o que gastar, já que ninguém era mais consumista. As pessoas que trabalhavam na noite não tinham mais emprego porque as pessoas, em geral, dessa sociedade já não praticavam mais o alcoolismo, a luxúria e essas coisas que acontecem na madrugada. Os policiais, da mesma forma, também já não tinham seus empregos porque ninguém cometia crimes. E aos poucos isso foi causando um grande colapso da economia da sociedade lá das abelhas, de forma que as indústrias começaram a fechar, isso já não dava mais emprego para as pessoas e fez com que então ocorresse momentos de extrema revolta dentro desta sociedade, né? Voltaram a um estado de desordem e aí os vícios acabam inevitavelmente retornando. Bernard de Mandeville, na verdade, quando escreve essa historinha, né,
esta fábula das abelhas, que depois de acabarem os vícios se tornam uma sociedade degradante, né? Ele está querendo fazer uma crítica aos moralistas, especialmente cristãos que viviam na Inglaterra lá no início do século XVIII, porque ele estava querendo explicar o seguinte, olha só, as pessoas agem por interesse próprio. Essa o grande argumento dele. Mas, longe disso ser ruim, o fato das pessoas agirem por interesse próprio, na verdade, é o motor da sociedade. Porque é o que movimenta a economia e faz com que os setores da economia se mantenham vivos, se mantenham dinâmicos. Então, depois de um tempo, ele subtitulou o livro, né, que se chamava A Fábula das Abelhas, e o nome do título do livro ficou o seguinte: A Fábula das Abelhas ou dos Vícios Individuais e das Utilidades Públicas. Olha só, o título ficou muito interessante porque, na verdade, demonstra que não é uma historinha para crianças. Na verdade, o que ele queria fazer era de uma forma alegórica, né? Explicar o que ele entendia. Ele entendia que o modo de organização da economia da sociedade inglesa na qual ele se encontrava, o Mandeville, que era um holandês, mas que se radicou na Inglaterra no final do século XVII e em boa parte do século XVIII, o Mandeville, ele quer então demonstrar que é a divisão social do trabalho e a economia livre, né? O que depois vai ser conhecido como laissez-faire, né? Deixar e fazer, a grande mão da economia que por si só tem capacidade regulatória, é que vai ser capaz de tornar a sociedade mais justa, é que vai ser capaz de tornar a sociedade mais dinâmica e que dá ao ser humano o potencial de desenvolvimento que o ser humano possui graças aos vícios humanos, tá? Graças à luxúria, graças à ganância, graças à vaidade, graças à inveja. Cara, por que as pessoas querem coisas? Para serem melhores que os outros, né? O desejo de adquirir novas coisas, na maioria das vezes, está ligado ao fato de que você quer se colocar sobre a condição do outro, que você quer ascender socialmente. E isso faz com que você trabalhe mais. Isso faz com que você busque as riquezas que você não possui. Entendam que esta noção, né, a fábula das abelhas, essa ideia do Bernard de Mandeville, ela vai se tornar assim muito debatida, é uma questão extremamente controversa. Existem argumentos contrários ao Mandeville que são excelentes. Inclusive, pessoalmente, eu entendo que existe um argumento certamente falacioso aí na fábula das abelhas, né? Porque se a sociedade se reorganiza por completo, né, não significa que os recursos alocados naqueles setores da economia que eram motivados pelos vícios não seriam, por outro lado, motivados pelas virtudes, né? Então, um sujeito que não é vaidoso e que, portanto, não precisa comprar tantas roupas, certamente ele vai alocar a riqueza que ele possui em outras coisas, por exemplo, talvez em livros, por exemplo, talvez em mais cultura, né? Não necessariamente em objetos práticos para a sua manifestação física, mas para outras coisas. Então, talvez eu, junto com outras pessoas, concordamos que existe uma certa falácia presente no argumento de Mandeville. O fato é que as pessoas, na maioria das vezes, não pensaram como eu ao longo da história dos últimos séculos, e Mandeville se tornou uma referência muito importante para o desenvolvimento dessa teoria econômico-filosófica chamada de liberalismo. Vamos lá então, vamos direto para o liberalismo. O liberalismo ele vai nascer com este carinha aqui, ó. Um filósofo francês
desculpem, um filósofo inglês chamado John Locke. Né? Vocês também podem chamar ele de João Doidão. Tá? John Locke foi um empirista inglês que pensava muito sobre como a sociedade deveria se organizar. E pensando nisso, né, ele é um contratualista, ele vai dizer assim, olha, no estado de natureza, tudo bem, o ser humano é legal, o ser humano ele é realmente eficiente na forma como ele se organiza, só que tem um problema muito sério no modo de organização social sem as instituições civis que regulam a vida humana, sem as leis, sem as regras. O ser humano ele vai ter que se autorregular. O indivíduo ele vai ter que ser si próprio aquele que vai regular os seus contratos. Imagina então que eu tenho que salvaguardar os meus contratos. Isso vai tornar a minha relação, especialmente econômica com as outras pessoas, muito limitada. Porque eu não me arriscarei a me associar com muitas pessoas, porque não haverão garantias de que essas minhas sociedades serão não serão mitigadas pelos interesses dos outros. Né? Não existem dados regulatórios nessa sociedade, sem leis. Gente, o que é o estado civil, o estado de natureza? É o apocalipse zumbi, não tem lei. Todo mundo faz tudo. E isso é ruim para todo mundo. Né? Ainda que as pessoas sejam de coração bom, as pessoas elas vão lutar por seus interesses. Segundo, olha só, a ideia de Mandeville estava certa. E se as pessoas estão lutando por seus interesses, é possível que o interesse do outro se sobrepunha ao meu interesse. E quem vai garantir, então, que quando eu faça uma sociedade com outra pessoa, que essa sociedade ela vai ser garantida? A não ser que eu garanta. Só que para eu garantir uma sociedade ou um contrato que eu faço com alguém, eu preciso de muito esforço, eu preciso de ter força, eu preciso que eu seja capaz, inclusive, de violência. O que tira de mim um elemento que é humano, que é a capacidade de ser pacífico. Então, o que o John Locke pensou? Ele falou, cara, olha só, se as pessoas, então, estabelecerem um pacto ou um contrato social que crie um estado civil, quer dizer, o governo, mas que esse governo seja muito pequeno, com a responsabilidade de manter os contratos, as sociedades, o que abre a possibilidade para que o ser humano se associe com mais facilidade. E olha, ele tinha uma expectativa muito interessante sobre isso, porque ele falava assim, olha, o ser humano quando ele se associa com outros, a capacidade de desenvolvimento aumenta muito e o ser humano consegue produzir muito mais, desenvolver muito mais, se tornar muito mais produtivo, muito mais vivaz, muito mais capaz de solucionar os problemas, porque a coletividade é capaz disso. Através da divisão do trabalho e através do quê? Do mercado livre, através da economia livre. Então, só que o John Locke, ele pensa nisso em perspectivas bastante filosóficas, como um contratualista, como um iluminista. Se ele vivia lá no século... aliás, ele viveu no século XVII, mas ele dá as margens para o iluminismo, né, que vai vir depois, essa ideia de que o ser humano tem capacidades, e na medida em que ele se associa, essas capacidades elas se multiplicam. Né? Porque ele viveu ali os primeiros anos do século XVIII, que é o século das luzes. E aí depois dele vai vir um economista muito importante, né, que é o Adam Smith. O Adam Smith, ele vai ser também um filósofo, mas ele é o pai da economia moderna. Adam Smith é aquele que vai pegar essa ideia lá de Mandeville, vai pegar essa ideia lá de John Locke e de outros filósofos, agora sim, do século XVIII, agora sim, do século das luzes, do iluminismo, com essa ideia clara e distinta de que o ser humano é atribuído de capacidades muito grandes e que, portanto, é possível deixar o ser humano livre para que ele desenvolva. E o Adam Smith vai desenvolver a teoria econômica do liberalismo, baseando-se naquilo que o John Locke já havia proposto, de que o Estado deveria ser mínimo, mas o Estado deveria ser garantidor da paz, da segurança,
O Estado é aquele que possibilita que os indivíduos se associem e estabeleçam contratos. Mas o Estado não intervém na vida das pessoas, o Estado é pouco interventor, é um Estado mínimo. E o Adam Smith, né, quando escreve lá A Riqueza das Nações, a causa das riquezas das nações, ele vai dizer uma coisa muito interessante, que é isso. Não é da generosidade do açougueiro, do comerciante de cerveja ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas sim do cuidado que eles dedicam a seus interesses. Esta frasezinha do Adam Smith já caiu em vestibulares e é importante que você a entenda. O que ele está dizendo é que é na defesa dos interesses individuais. Olha, ele não extrapola lá como Mandeville, dizendo que são os vícios que motivam e mobilizam a economia. Ele está dizendo que é na defesa dos interesses individuais que cada indivíduo faz de si próprio, é que o indivíduo vai estabelecer laços de solidariedade social, utilizando esse termo aqui, muito presente lá na sociologia de Emile Durkheim, que vai ser um grande devedor do pensamento aqui de Adam Smith, apesar de que o Durkheim vive no século XIX e o Adam Smith no século XVIII, mas aí eles têm relações muito próximas, e que é na divisão social do trabalho é que nós vamos perceber esta possibilidade de relações de coesão dentro das sociedades. É o que vai possibilitar os indivíduos desenvolverem uma sociedade. Então, gente, o que nós temos que entender sobre liberalismo é que no liberalismo a ambição dos indivíduos, o interesse dos indivíduos em salvaguardar a si próprios seus desejos é o que vai mobilizar um grupo grande de pessoas, todos buscando desenvolvimento, todos buscando riquezas. Esta sociedade será uma sociedade muito dedicada à produção de riquezas. Portanto, essa será uma sociedade mais rica. Sendo uma sociedade mais rica, é uma sociedade que é melhor para todos ali dentro. No liberalismo, o Estado não deve ser interventor, mas, do mesmo modo, o Estado também não cobra muito dos cidadãos. Significa que não existem muitos impostos a serem cobrados, já que o Estado é mínimo. A participação na vida das pessoas do Estado é muito pequena. O Estado não tem que se responsabilizar pela educação das pessoas. O Estado não tem que se responsabilizar pela saúde das pessoas. O Estado tem que se dedicar à segurança pública e à segurança jurídica. Todo o resto, as pessoas que resolvam. Não, mas espera aí, então vamos pensar aqui. Quem vai fazer estradas? E quem vai fazer... E quem vai regular o comércio? Não, tudo que tem a ver com regulação, o Estado faz, né? Manutenção da segurança das pessoas é coisa do Estado, mas o mínimo possível, para permitir que no interesse das pessoas, as pessoas construam as estradas, construam os hospitais e as escolas, e que cada um pague para que aquilo que lhe é do seu interesse seja desenvolvido, seja lhe confirmado. A precificação é um mecanismo muito interessante da sociedade liberalista, porque é uma forma de dar valor àquilo que evidentemente possui valor. É uma forma de regular o valor das coisas. Seria através de dar preço às coisas. E as pessoas vão pagar por aquilo que realmente vale o que se pede. Não é? Então, este é o liberalismo clássico, né? O liberalismo clássico vai estar presente na obra de Adam Smith, mas também nos chamados filósofos liberalistas clássicos, como Edmund Burke, como Hayek, como outros, né? Que vão ser os liberalistas clássicos. Em outro momento a gente pode voltar e falar mais detidamente sobre os liberalistas clássicos. O que acontece é que
No liberalismo, eu vou passar rápido esses slides vão estar disponíveis, gente, na descrição do vídeo, um link para o meu site, onde eu vou disponibilizar esses slides para que vocês tenham acesso, tá bom? O pensamento liberal se preocupa com a defesa dos direitos dos homens, a valorização do individualismo e a consequência do Estado liberal. Norberto Bobbio, que é um filósofo que estuda política italiano, acrescenta: sem individualismo não há liberalismo. É bem isso, né, gente? A ideia de que no liberalismo cada um por si é bom para todos. Defesa da propriedade privada, liberdade econômica, livre mercado, mínima participação do Estado nos assuntos econômicos da nação, igualdade perante a lei, supremacia da Constituição como norma limitadora do poder governamental. Então é isso. Olha só, no liberalismo, gente, defende-se a propriedade privada porque acredita-se que é através da propriedade privada que o indivíduo tem mais interesse de acumulação de riqueza, de mais propriedade. Então, é necessário deixar o comércio e a economia livre para que os indivíduos acumulem riquezas, né? É bom abrir um parênteses porque lá em John Locke, ele próprio já dizia assim: se você cria uma sociedade em que todos os indivíduos vivem na mesma condição de igualdade, e ali todos têm a possibilidade de fazer valer suas ambições, as pessoas elas vão buscar desenvolver mais, as pessoas vão buscar ter mais coisas, as pessoas vão buscar salvaguardar os seus interesses próprios. Mas, muito infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que os indivíduos não se encontram em verdadeira condição de igualdade, aquilo que pressupunha o liberalismo clássico. Tendo em vista o fato de que existem muitas pessoas que nascem, crescem, vivem praticamente a vida toda em uma condição de extrema miséria, enquanto outras pessoas vivem uma vida altamente abastada, muito confortável. Obviamente, tendo em vista o fato de que a história da sociedade na qual nós nos encontramos fez com que as desigualdades sociais se acirrassem, se tornassem muito grandes, o que faz com que as oportunidades não sejam distribuídas de forma equânime, né, igualitariamente. Então, mesmo alguns liberalistas atualmente concordam que são necessários algumas formas de regulação do sistema econômico para diminuir essas grandes desigualdades, para fazer com que os indivíduos tenham oportunidades de se desenvolver de forma mais equânime, de forma mais igualitária. Vamos citar um exemplo. Imagine aí, uma pessoa, ela nasce em uma família bastante rica, bastante abastada, e ela tem uma nutrição excelente e estuda em ótimas escolas durante toda a sua vida. Qual que é a expectativa que se tem sobre a vida adulta desse indivíduo? Que certamente ela vai ter uma oportunidade de se colocar dentro do mercado de trabalho em uma posição de privilégio, em uma posição confortável, né? E do outro lado, imaginem a vida de uma pessoa que nasce em uma condição muito miserável, ele é paupérrimo, ele não é bem nutrido na infância, ele não tem acesso a escolas ou a escolas muito ruins, né? O serviço de saúde para esse indivíduo sempre foi muito limitado, que fez com que ele desenvolvesse doenças, e este indivíduo ele se localiza dentro de um grupo social marginalizado. O que você espera para a vida adulta desse indivíduo? Que ele conquiste as mesmas posições de privilégio, de conforto social e econômico que aquele outro que nós falamos antes, seria muito ilusório, né, acreditar que sim. Então o que nós podemos perceber é que dois indivíduos, eles podem nascer, obviamente que quando nós nascemos nós somos inocentes, nós não temos nenhuma responsabilidade sobre como o mundo é, e esses dois indivíduos, eles nasceram, só que em condições de oportunidades muito diferentes, tá? E aí, liberalistas, atualmente, ainda assim acreditam que é necessário que desenvolvam-se formas de organização social que aumentem o grau de igualdade, de acesso aos recursos da sociedade, de igualdade de acesso às oportunidades para esses dois indivíduos, quer dizer, para indivíduos que nascem em condições sociais e econômicas muito diferentes, né? Mas isso é muito questionado. Porque o que se poderia fazer? Né? E muitas das tentativas de abordagem sobre esse tema podem parecer estar recaindo sobre práticas socialistas.
Ah, você está destituindo a sociedade de propriedade privada, você está querendo tornar a sociedade uma sociedade socialista, você está querendo aumentar o tamanho do Estado, porque no socialismo acontece muito isso, né? O Estado ele cresce porque o Estado ele tem que regular estas relações, né? A condição de igualdade dos indivíduos no socialismo se dá como final, quer dizer, no final todos devem ser iguais. Né? Nós precisamos organizar a sociedade de forma que todos os indivíduos vivam de forma igual. No liberalismo, não. O liberalismo pressupõe o seguinte, quer dizer, todos os indivíduos devem ser iguais do ponto de partida. Mas no final, quer dizer, a forma como esses indivíduos se organizarão no final das suas vidas será obviamente diferente, porque alguns se esforçarão mais que outros. Então, o liberalista acredita que este modelo econômico e social que permite a livre iniciativa faz com que os indivíduos sejam mais motivados. Enquanto que o sistema social e econômico socialista seria criador da preguiça, porque afinal de contas as pessoas não adiantaria que ninguém se esforçasse mais que ninguém. No final todos chegariam ao mesmo ponto de igualdade. No liberalismo não. Se você se esforçar mais, você será premiado. Não é? Então o poder do mérito está presente no liberalismo. Só que a gente tem que analisar, no mundo de hoje, o liberalismo sobre essa ótica. O liberalismo pressupõe que todos os indivíduos tenham igualdade do ponto de partida. Né? Não tenha privilégios do ponto de partida, o que não acontece, porque nós temos uma pirâmide de estratificação social extrema, muito extensa, em que alguns indivíduos já nascem muito privilegiados, com muito mais oportunidades do que outros indivíduos. E aí? Como você pode cobrar que o indivíduo que nasce em uma condição miserável tenha as mesmas motivações de um indivíduo que nasce em uma condição de grande privilégio? Né? Acesso à cultura, acesso à saúde, à educação de melhor qualidade, muito difícil. Mas enfim, vamos lá. No preâmbulo da Constituição americana já está previsto o espírito de liberdade. Os homens foram criados iguais, com direitos inalienáveis, como a vida, a liberdade e a felicidade. Os governos devem defender esses direitos porque foram formados pelo consentimento dos governados. O povo pode invocar o direito à insurreição contra toda forma de governo que atente contra os direitos, garantias e liberdades. Isso é muito bonito, isso reflete muito claramente o pensamento filosófico do liberalismo. O próprio John Locke, né, escrevia que o direito de insurreição é um direito que o povo tem de derrubar o governante caso ele não esteja satisfazendo a necessidade da sociedade. Né? O governo, na perspectiva dos liberalistas, ele é uma instituição que serve aos cidadãos. Não existe essa relação de sujeição do cidadão para com o governo. É o contrário. O governo que se sujeita à sociedade, aos cidadãos. Né? Então o liberalismo ele abre precedentes para o desenvolvimento das repúblicas, né? As repúblicas que possuem como regime de governo a democracia. Tá? Muito interessante isso. E o que acontece com o neoliberalismo? Tá, vamos fazer uma análise histórica um pouco interessante aqui. O liberalismo clássico, ele vinha funcionando bem, né? Ele vinha funcionando bem, só que em meados do século XX, ali por volta do final da terceira década do século XX, ocorre uma depressão econômica terrível no mundo inteiro, né? A chamada crise de 1929, né? Especialmente nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa, né? E também ocorreram, na primeira metade do século XX, duas grandes guerras mundiais, que fazem com que a economia mundial, especialmente ocidental, mas obviamente mundial, entre em colapso em muitos aspectos, né, em muitos países. Isso causa uma desconfiança muito grande no que diz respeito à capacidade da economia de se autorregular. E a resposta política para a degradação econômica acontecida aí, especialmente na década de 1930,
foi uma resposta regulatória. Então o que aconteceu foi que, na verdade, governantes de alguns países do mundo, especialmente o que aconteceu nos Estados Unidos, que serviu como exemplo para outros países do mundo, os governantes começaram a regular a economia, a dar apoio a empresas para que as empresas cresçam, oferecer dinheiro público para o desenvolvimento de infraestrutura, como, por exemplo, construção de estradas, construção de portos, tornar a saúde pública, tornar a educação pública, quer dizer, formas de possibilitar o desenvolvimento humano, formas de possibilitar o aumento do emprego. Então, o que o Estado fez foi aumentar a sua participação na vida social. O Estado cresceu. Tá? Essa prática do Estado crescendo, né, do Estado participando mais da vida econômica, né, está em uma teoria que nasce no liberalismo, mas que tem algumas características aí do socialismo, que é o keynesianismo, né, baseando nas teorias lá econômicas de John Maynard Keynes. Tá bom? E o keynesianismo inspirou as políticas econômicas, né, que foram intervencionistas, especialmente nos Estados Unidos, desenvolvendo lá por Roosevelt, o chamado welfare state, que é o estado de bem-estar social. E esse estado de bem-estar social fez com que a vida do americano lá depois da década de 1940, 1950, chegasse em uma condição de muita felicidade. Disse que os americanos nunca foram tão felizes quanto foram na década de 1950. Mas, posteriormente a isso, ocorre um grande avanço econômico, né? E essa participação muito grande do Estado, que se torna muito regulatório, aumenta os impostos, porque afinal de contas um Estado maior tem mais custos para se manter, então você tem que ter mais imposto para poder pagar esse negócio, para poder pagar o Estado, porque tem muito funcionário no Estado. O Estado tem um tanto de instituição, então você tem que pagar isso. E aí, lá por volta da década de 1970, surge lá em Chicago, nos Estados Unidos, uma chamada Escola de Chicago. Né? Os pensadores da Escola de Chicago queriam, né, retomar alguns elementos lá do liberalismo clássico. E estas ideias dos teóricos da Escola de Chicago fez então pensar em um novo liberalismo. Novo liberalismo, neoliberalismo. Então o que é o neoliberalismo? É um resgate das teorias lá do liberalismo clássico, mas implementados por via política nas sociedades do século XX e ainda do século XXI. Nós podemos dizer que nós vivemos hoje no Brasil de 2020, eu estou falando de 2020, nós vivemos hoje uma política claramente neoliberal. Nós tivemos um forte neoliberalismo no Brasil na década de 1990, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente de 1994 até 2002, né? E neste período, né, ocorreu as práticas liberalistas no Brasil. Essas práticas liberalistas no Brasil, neoliberalistas no Brasil, elas foram um pouco mitigadas, né? Diminuíram um pouco durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, né? Mas claramente se observam políticas neoliberais no Brasil a partir do governo de Michel Temer e do governo de Jair Bolsonaro, né? Então essas práticas neoliberais vão se caracterizar pelo quê? Mínima participação estatal no rumo da economia de um país. Então, o Estado não deve interferir na economia, a não ser que, olha, o neoliberalismo é interessante, não intervém na economia. Só que se as empresas começam a quebrar, você tem que dar incentivo fiscal para as empresas. Quer dizer, vamos perdoar alguns impostos que vocês pagam, vamos fazer com que vocês tenham possibilidade de se reerguerem, porque a ideia é preservar os empregos, a ideia é fazer com que a economia continue viva. E nós que estamos vivendo um momento em 2020, que é um momento extremamente penoso, talvez a maior crise econômica do último século, né, que é a pandemia de Covid-19, nós estamos vendo isso, né? Até em que ponto
O liberalismo, o neoliberalismo puro consegue manter a economia da sociedade. Talvez nós estejamos vendo um retorno ao keynesianismo, hoje, em 2020. Por quê? Porque o Estado está voltando a intervir. Não, vamos dar perdão fiscal para essa empresa, vamos oferecer dinheiro para o povo conseguir se manter durante a pandemia. Quer dizer, o camarada está indo lá na Caixa Econômica Federal tirar R$ 600. Pô, mas isso aí é esmola que o governo está dando para o povo? Não. Isso é um recurso dessa perspectiva filosófica da economia chamada de keynesianismo. Olha, se você simplesmente permite que todos os indivíduos vivam à mercê da quebra das empresas, da economia que se autorregula, mas que não se regula de forma nenhuma, porque afinal de contas a economia está estagnada, você cria o risco da extrema derrocada econômica, quer dizer, de que todos os indivíduos, que não existam mais empregos, e de que os indivíduos se encontrem em um nível de miséria absurdo. Então, para a proteção social, gente, proteção social parece coisa de socialismo, não é? Mas nós estamos falando de liberalismo. Para a proteção social e para a proteção da economia, o que o Estado brasileiro fez? Está oferecendo para as pessoas dinheiro. O cara está indo lá, o cara está sem emprego, o cara não fez nada para o governo. Mas o cara vai lá na Caixa Econômica e tira R$ 600. Para quê? Para comprar coisa. Mas teve um cara que comprou de cerveja. Tudo bem, ele está gastando o seu dinheiro, fazendo com que aquela empresa que produz cerveja e com aquele supermercado, que eles continuam vivos com seus indivíduos, com seus empregados trabalhando, tá? Então vamos lá. Pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, política de privatização de empresas estatais. Isso aqui aconteceu muito no Brasil na década de 1990, né? Época em que Fernando Henrique Cardoso foi responsável por privatização de muitas empresas brasileiras, né? Como foi o caso da privatização da Embratel, se não me engano, né? O sistema de telefonia nacional foi privatizado, como a privatização da Vale do Rio Doce, né? Que é algo que, né, se você estudar um pouco, você vai ficar muito indignado, né, da privatização da Vale, né, porque afinal de contas foi muito bom a privatização da Vale, né? Inclusive é o que se vê em Brumadinho, em Mariana, né? Isso aí é por conta do dinheiro privado. Ou não, né? Talvez a gente tivesse aí o poder público no mando da Vale e esses desastres acontecessem da mesma forma. As críticas que se faz à privatização da Vale estão muito mais no fato de que talvez não tenha sido um processo muito justo, muito correto, né? Mas enfim. Livre circulação de capitais internacionais com ênfase na globalização, abertura da economia para a entrada de multinacionais. Essa livre circulação de capitais internacionais, gente, ela vai de encontro a um modelo econômico chamado protecionista. O protecionismo econômico tem a ver com a manutenção das empresas nacionais, né, com o aumento de impostos e dificuldades para que empresas internacionais consigam vender e oferecer produtos a preços mais baixos e mais competitivos dentro do mercado nacional, né? Apesar de os Estados Unidos serem o país mais liberalista do mundo, né, muita gente pensa assim, né, é um dos países que mais possuem regras protecionistas dentro do seu estado, né? Isso é muito controverso, né? Mas enfim, no liberalismo ou no neoliberalismo, essas práticas de derrubada, de taxação de importação deveriam acontecer, né? Diminuir o protecionismo. O que mais? Adoção de medidas contra o protecionismo econômico, eu acabei de falar, desburocratização do Estado, leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas, diminuição do tamanho do Estado, tornando mais eficiente, posição contrária aos impostos e tributos excessivos. Na medida em que você torna o Estado menor, o Estado tem mais capacidade de agir sem aumentar os impostos ou até mesmo diminuindo os impostos, né? De forma que o Estado se torne, então, menos regulatório, com menos participação na vida das pessoas, porque existe menos pessoas trabalhando dentro do Estado. Entenderam? Então, gente, nós temos aqui
umas coisas muito interessantes. Olha lá, o aumento da produção como objeto básico para atingir o desenvolvimento econômico, contra o controle de preços dos produtos e serviços por parte do Estado, ou seja, a lei da oferta e da demanda é suficiente para regular os preços. Base da economia deve ser formada por empresas privadas, defesa dos princípios econômicos do capitalismo. Então, entendam que no neoliberalismo o modelo econômico capitalista é fundamental, né? Incentivar para que as empresas contratem mais, para que as empresas desenvolvam mais, para que as empresas sejam mais capazes de autorregularem e de fazerem com que a economia da sociedade como um todo se desenvolva. Tá? Aqui tem um texto de Claude Lefort, se você quiser ler, você pausa o vídeo. E eu quero parar por aqui, senhores, e dizer um pouco sobre o seguinte, né? O liberalismo e o neoliberalismo, sabe, eles não são ruins em si mesmos, né? E nem são excelentes em si mesmos. Como toda teoria filosófica, política, econômica, existem elementos muito bons e elementos talvez não tão bons nessas perspectivas. O fato é que, mesmo o Brasil sendo um país neoliberal, com políticas neoliberal perceptíveis atualmente, o que acontece é que, vez ou outra, são necessárias atitudes intervencionistas do Estado para a manutenção da própria saúde econômica do povo. Lembrando que a economia ela é fundamental para a sobrevivência de uma nação, para a sobrevivência de uma sociedade, né? O que aconteceu, uma coisa muito interessante que aconteceu no Brasil foi o seguinte: como um marco regulatório da economia do governo brasileiro, né, que vai, de certo modo, de encontro, mas para também preservar um modelo neoliberalista, foi o chamado tripé macroeconômico. Se você sabe o que é tripé macroeconômico, muito bom, parabéns para você que sabe o que é tripé macroeconômico. Mas a gente vai tentar, né, basicamente eu vou tentar dizer o seguinte: o que seria esse tripé macroeconômico? Lá no final da década de 1990, né, os políticos brasileiros começaram a pensar assim, olha, peraí, não, o Estado ele não tem que regular a economia. Não é uma regulação da economia. Mas o Estado ele tem que garantir algumas coisas para que a economia continue viva e continue em desenvolvimento. A primeira dessas coisas é a seguinte: superávit primário. Então, o primeiro pé desse tripé. O que é superávit primário? É uma base robusta, muito forte do Estado que consegue, né, vender mais do que comprar. O país que consegue vender mais do que comprar é o país que consegue se manter, de um ponto de vista da economia, mais eficiente. Então é um país mais eficiente, está vendendo mais do que comprando, quer dizer, está entrando mais riqueza do que saindo. Se eu estou vendendo, as coisas estão indo, né? Mas quando você vende com lucro, então riqueza está entrando. Riqueza está entrando. Então, superávit primário é vender mais do que comprar. E quando a gente vende mais do que compra, o que a gente faz? A gente traz dividendos, a gente traz dinheiro internacional para o país. Isso faz com que a gente tenha maior capacidade de negociação, né? Porque a gente tem produtos que os outros países se interessam. O segundo pilar do tripé macroeconômico são as metas de inflação. Porque se a inflação ela é muito alta, acontece o seguinte, acontece o corrompimento, né? Acontece a degradação das riquezas. O que é inflação? Ai meu Deus, o que é inflação? Inflação é o seguinte: imagine que você tinha R$100 há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás você ia no supermercado com R$100 e você tinha muito dinheiro, você comprava muita coisa. Mas agora, em 2020, com R$100, você vai no supermercado e você já não compra tanta coisa. Isso significa que as coisas aumentaram de preço. Esse aumento de preço das coisas fez com que o seu dinheiro desvalorizasse. Isso é inflação. Imagine se a inflação fosse muito alta, como já aconteceu na história do Brasil. O dinheiro perderia o valor muito rapidamente. E quando a inflação é baixa, o dinheiro ele se mantém valorizado por mais tempo.
Então as metas de inflação elas servem para que o dinheiro, né, o valor do dinheiro se mantenha ou que caia pouco. É possível, em alguns países isso pode acontecer, né, ocorrer deflação, quer dizer, o dinheiro aumentar de valor. Só que nós vivemos agora um processo de grande desvalorização do real perante as moedas internacionais. Isso certamente causa um certo índice de inflação, porque muitos produtos que nós consumimos são precificados em dólar. E se o dólar está muito caro, o real barateou-se em relação ao dólar, essas coisas aumentaram de preço. Né? Eletroeletrônicos, por exemplo, automóveis, por exemplo, né? O combustível, por exemplo, são coisas que estão com o preço regulado em dólar. Necessariamente, se o dólar custava R$ 2 em 2010, este era o valor do real. O real, R$ 2 comprava um dólar. Só que em 2020, você precisa de R$ 6 para comprar um dólar. Né? Nós temos um aumento aí de quanto? 200%? 300%? Péssima matemática, mas muito. Então as metas de inflação são muito importantes. E o terceiro pilar deste tripé macroeconômico é o câmbio flutuante, quer dizer, é esta possibilidade, essa permissão de que o câmbio flutue, né? De que o dinheiro ele tenha um valor real no mercado internacional, de que a relação entre, por exemplo, real e dólar, real e euro, seja regulada pela própria economia, por aquilo que as pessoas acreditam que seja o valor do real, o valor do dólar, o valor do euro, o valor do peso argentino. Quer dizer, isso é o câmbio flutuante. Né? Só recapitulando um pouco aqui, o que o país pode fazer para manter a inflação? Quais seriam as estratégias de metas de inflação? Uma das estratégias que o Brasil adotou durante muito tempo foi o aumento da taxa de juros. Quando você aumentava a taxa de juros, que chegou até a 16%, mas que hoje está em 3%, a menor da história, você tem uma maior entrada de dinheiro internacional no país, especialmente de investidores. Porque quando você coloca dinheiro no banco a 14%, 16% ao ano, é isso que o seu dinheiro renderá quando você, por exemplo, adquire títulos da dívida pública, né? Quando você investe em renda fixa, que são modalidades de investimentos muito utilizadas por rentistas, né? Pessoas que vivem em renda, pessoa que não trabalha, pessoa que tem tanto dinheiro que não precisa trabalhar, porque ela coloca o dinheiro num investimento e aquele investimento vai gerando dinheiro todo mês para ela. Então, muito bom, você não precisa trabalhar, né? Isso é possível sim. Então, havia muito dinheiro de rentistas entrando no Brasil porque o juro brasileiro era muito alto. Como o juro brasileiro baixou muito, esse dinheiro sai. Só que, ao mesmo tempo, há muito interesse de desenvolvimento empresarial, porque quando o juro está mais baixo, é mais fácil você pegar um empréstimo, porque quando você pega um empréstimo, na hora de você pagar esse empréstimo, você vai pagar menos juros. E aí as pessoas tendo maior possibilidade de pegar empréstimo, de se endividarem, essas pessoas também podem investir esse dinheiro que foi emprestado para a criação de empresas, para a criação de empregos, para o desenvolvimento da economia. Então, quando a gente fala de liberalismo, no final das contas, e de neoliberalismo também, a gente vê que o mundo no qual nós vivemos é assim. E é por isso que é tão importante entender, para entender o mundo no qual nós vivemos. Tá certo? Então eu quero parar por aqui. Essa aula foi muito extensa, me desculpem pelo tempo que eu tomei de vocês, mas espero que tenha contribuído em alguma coisa. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal, deixa um comentário. Se não gostou, deixa um comentário. Pode deixar o dislike, mas deixa o comentário. Tá bom? Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau, valeu!